Pronto, você assinou um cursinho, ligou o computador e tudo o que você precisa fazer agora é dar play nas videoaulas até zerar todas elas. Essa é a receita perfeita para você reprovar no concurso que você tanto sonha em passar. Se você estuda para o concurso, uma coisa é certa: muito provavelmente você vai ter que assistir dezenas, se não centenas de videoaulas durante a sua preparação. Mas se você apenas sentar a bunda na cadeira e só assistir, você não vai conseguir absorver praticamente nada do conteúdo. Por isso que nesse vídeo aqui eu vou te ensinar um método para você assistir e conseguir absorver de verdade o conteúdo de uma videoaula. Esse é o método hard de assistir videoaulas e aprender até 3 vezes mais rápido. Primeiro, antes de começar esse vídeo aqui, eu quero que você pegue algum material para você fazer anotações. Uma das partes mais importantes do método hard é justamente você fazer anotações durante a aula. Por isso, se você ainda não pegou, pega um papel, pega uma caneta ou abre um bloco de notas aí no teu computador, pausa o vídeo e faz isso o quanto antes. Bom, vamos lá. O método hard, ele é composto por 4 passos que você deve seguir toda vez que você for assistir alguma videoaula. O passo 1 do método hard é a habilitação. Antes de você estudar qualquer tópico, qualquer videoaula, você precisa estar habilitado para aprender. E o que significa isso? Que antes de você efetivamente estudar, você precisa fazer o que eu chamo de pré-estudo. Geralmente, a maioria dos cursinhos, eles sempre tem a videoaula e com ela um material de apoio, um PDF, sobre os tópicos que vão ser abordados. Então, antes mesmo de você começar a assistir a videoaula, você vai pegar esse material e vai folheá-lo. Não é para você ler palavra por palavra, profundamente, é apenas para você se familiarizar com o tema que vai ser estudado. Já deve ter acontecido com você de começar a assistir uma aula e não entender absolutamente nada, não fazer ideia do que o professor está falando, justamente porque o seu conhecimento sobre aquele tema é nulo. É como ler um livro. Sempre que você pega um livro novo para ler, você lê a capa, a contracapa, você vai ali no sumário, você vai olhando os tópicos do livro, as imagens, os gráficos, para se familiarizar com tudo que o livro vai abordar. Assim você se ambienta com o autor, com a forma com que ele vai dividir o livro, estruturar aquele conhecimento. Tudo isso ajuda você a não chegar completamente perdido na hora de ler o livro. Com um filme é a mesma coisa. Você assistiu um filme sem saber o contexto, ele não faz sentido nenhum para você. E com uma videoaula também é a mesma coisa. Você precisa se ambientar antes de assistir. Se o cursinho não tem um PDF, faz uma pesquisa no Google rápida sobre o tema. Se for um conteúdo jurídico, baixa ali um resumo da lei ou baixa a lei seca e veja os principais pontos. O mais importante aqui é que você não entre na aula completamente perdido. Quando um professor falar um tópico, você já vai ter visto ele anteriormente, mesmo que seja só uma passada de olho. Para o seu cérebro vai ser como se você estivesse vendo aquilo pela segunda vez. Esse trabalho inicial vai te poupar de ter que assistir várias e várias vezes a mesma videoaula. E só após você concluir a fase 1 é que você vai dar efetivamente o play ali na aula e começar a estudar. Não quer dizer que você vai passar 1 hora fazendo isso, são apenas alguns minutinhos, mas que fazem toda a diferença no seu estudo. E finalizando o passo 1, vamos para o passo número 2, a absorção do conteúdo. Agora você vai assistir efetivamente a aula. Mas existe uma forma errada e uma forma certa de você fazer isso. A errada é você simplesmente sentar de braços cruzados e somente receber a informação que o professor está falando. Ou pior, com o celular na mão, com alguma outra aba de navegador aberta. A forma certa é você sentar ereto na cadeira, posturado, focado na aula e principalmente ter um material para anotação. Seja ele um material físico ou um material digital. Esse material, ele não é o seu material final. Ele não precisa estar todo organizado, bonitinho. Ele é mais um rascunho das coisas que você está aprendendo. Inclusive, é até mais interessante que ele seja feito em forma de esquemas visuais, anotações mais livres. E para isso você pode pegar um caderno sem pauta, folha sulfite, ou abrir ali um arquivo no PowerPoint da vida ou algum outro programa. O crucial aqui é que você anote com as suas próprias palavras. Eu sei que vai ser muito tentador você copiar exatamente o que o professor está falando ou anotando no quadro, mas não faça isso. Procura explicar nas anotações a maneira com que você está entendendo aquele assunto. Outro ponto importante e um benefício das videoaulas é que você pode simplesmente pausar a aula. Pois é, se o professor falou algo que você não entendeu, você pode dar um pause e no Google ou mesmo no material de apoio da aula para sanar essa dúvida. Você pode ir lá e fazer uma pesquisa mais profunda, tirar aquela dúvida que ficou na sua cabeça de bate-pronto. É muito melhor que você faça isso durante a aula. Sabe por quê? Porque aquele tópico ele pode estar ligado com outros tópicos no decorrer da aula. E você vai ficar cada vez mais perdido se você deixou uma lacuna importante ali no meio. Por isso, sempre que surgir ali alguma dúvida importante, tira essa dúvida, dá uma pausa na aula, dá uma pesquisada, sana essa dúvida. Isso vai te ajudar no processo de aprendizagem. Só vou abrir um parêntese aqui. As pausas não podem ser a regra. Senão uma videoaula ali de 1 hora
de 1h30, acaba demorando 3, 4 horas para você finalizar. É só para pontos realmente importantes que você ficou com dúvida. E é natural que no início você dê muito mais pausas. Ao longo do tempo, elas vão ficando cada vez menos frequentes. Então, relembrando, sempre que você for assistir uma aula, tenha uma postura investigativa. Sente ereto, anotando tudo. Dê pausas para pesquisar os pontos que você ficou com dúvida. Procure entender de fato cada tópico que está sendo explicado. Eu mesmo, quando eu precisava assistir uma aula de novo, por estar com alguma dúvida, eu nunca pulava nada. Eu estava sempre anotando, sempre com uma postura investigativa. Eu nunca entrava numa aula com a cabeça de eu já sei isso aí, isso é muito fácil. Sempre estude como se fosse a primeira vez. Pode ser que você encontre novas explicações e entenda muito melhor um tópico que você já achava que estava dominando, só por você prestar atenção e ver aquilo novamente. Finalizando o passo número 2, a gente parte para o passo número 3, que é a reflexão. Ao finalizar uma videoaula, você vai pegar ali todas as anotações, vai reler tudo aquilo que você anotou e vai transferir esse rascunho para o seu material de revisão final. Como a gente ensina os nossos alunos, inclusive pode ser o CRD, o Caderno de Revisão Digital, que tem muito mais vantagens frente ao caderno físico. Inclusive, se você está gostando dessa aula, ela foi baseada em uma aula da nossa mentoria fechada. A aula sobre como estudar por videoaulas. Lá dentro, além dessa aula, tem diversas outras, como por exemplo, como estudar por PDFs, como aprender as matérias de exatas, como construir o seu caderno de revisão digital, quais as melhores técnicas de estudo, as melhores técnicas de revisão, além de, claro, todo o meu acompanhamento para tirar todas as dúvidas que possam surgir. A nossa mentoria, ela é a solução completa para quem quer passar num concurso de carreira policial, qualquer que seja o cargo. Lá, além de todo o método de estudos, você também tem acesso aos materiais, às videoaulas, aos PDFs, plataforma de questões, simulados, ao nosso aplicativo de organização e planejamento de estudos, o Mentor App. E se você quer entender melhor como funciona a nossa mentoria, clica no link que vai estar aqui embaixo e assiste um vídeo que eu gravei explicando tudo para você. E agora, bora continuar aqui essa aula. Na fase de reflexão, você também vai fazer questionamentos para tentar entender o porquê das coisas. Você vai, de fato, refletir. É aqui que você vai transformar aquele material de rascunho em um material mais robusto. Você vai adicionar informações, pesquisar melhor algumas dúvidas que possam ter ficado. Basicamente, você vai fazer uma análise de tudo que você anotou durante a aula. E quando que você vai fazer isso? É importante que você faça logo após você finalizar a aula, enquanto ainda as informações estão frescas na sua memória. Se você anotou à mão durante a aula e quiser utilizar o caderno de revisão digital, você vai ter que digitar ali novamente. E é importante que você faça isso. Agora, se você já fez direto no computador o seu rascunho, não fica dando Ctrl+C, Ctrl+V. Reescreva, mude, coloca as suas palavras naquilo. E faça isso também de maneira investigativa, assim como foi durante a aula. Enquanto você está consolidando esse seu material de revisão, vá fazendo uma autoexplicação, vá se explicando aquilo que você está passando para o seu material. Isso faz muita diferença na compreensão do assunto. E finalizada essa parte, agora é hora de ir para o último passo do método HARD, que é o domínio. É importante que você domine tudo aquilo que você estudou se você quer passar num concurso de alto nível. E como que você vai fazer isso? Você vai utilizar estratégias como as questões e os simulados para medir o quanto você de fato aprendeu sobre aquele assunto. Assim que você finalizar uma aula, você pode abrir ali a sua plataforma de questões ou mesmo ali no PDF de apoio daquela aula e faça o maior número de questões que você conseguir no tempo que você tiver. Veja como é que foi o teu resultado. Se você tiver ido muito mal, significa que você não entendeu de verdade aquela videoaula, que você cometeu algum erro durante o aprendizado, ou estava disperso, ou estava desconcentrado, ou a didática daquele professor não foi boa para você. O pior que você pode fazer é, após estudar um determinado tema, é simplesmente achar que você entendeu tudo, só porque você conseguiu ali fazer boas anotações. Daí você leva semanas para voltar naquele assunto de novo. E quando você vai fazer ali questões simuladas, ou pior, no dia da sua prova, você descobre que não entendeu direito. É por isso que a gente enfatiza tanto que a revisão é tão importante quanto a fase de aprendizado. Fazer questões e simulados vai te mostrar exatamente aonde você está com dificuldade, aonde você não compreendeu direito. Uma das fases mais importantes da preparação é justamente essa fase de consolidação dos estudos. É quando você vai dominar de verdade aquela matéria, quando você vai aplicar as melhores técnicas de memorização para fixar o que você aprendeu. E tudo isso começa quando você assiste uma videoaula da forma correta. Exatamente como eu estou mostrando nesse vídeo aqui. Você vai ter que revisar muito menos se você entender, se você aprender desde o começo do jeito certo. E para você começar do jeito certo a sua preparação para o próximo concurso da Polícia Federal ou da Polícia Rodoviária Federal, o melhor lugar é
é na semana da aprovação Operação Federal. O nosso grande evento gratuito que vai acontecer nos próximos dias. Vão ser 4 aulas aqui mesmo no YouTube do Mentor que vão te dar todo o direcionamento que você precisa se você quiser ser aprovado em um concurso policial. Ó, eu já te aviso que o concurso da Polícia Federal tá batendo na porta. Se você quer ter chances de passar, você precisa começar a estudar da forma correta o quanto antes, com um plano de estudos estruturado. Então clica no link que eu vou deixar aqui embaixo, garante a tua vaga, é completamente de graça. Não desperdiça essa oportunidade. Então, recapitulando os 4 passos do método HARD. Primeiro, habilitação. Você precisa se familiarizar com o tema antes de partir para uma videoaula. Segundo, absorção. Para você absorver de verdade o conteúdo, você precisa encarar a aula com uma postura investigativa, sempre anotando, rascunhando, criando esquemas, prestando atenção 100% e buscando as informações para complementar o teu aprendizado. 3, reflexão. Após assistir a aula, você vai analisar todas as suas anotações e vai transferir elas para o seu caderno de revisão digital, mas sempre pontuando, adicionando, melhorando as informações e de preferência se auto-explicando ao longo do processo. Você passar limpo não é só você dar um Ctrl+C, Ctrl+V, é você de fato raciocinar a respeito daquilo e se auto-explicar enquanto você está consolidando o seu material de revisão. E por último, o 4º passo, o domínio. Você vai precisar dominar aquela matéria, aquele assunto. E a melhor maneira de fazer isso é testando o teu conhecimento após a aula, fazendo questões ou mini simulados. Se a partir de agora você começar a aplicar cada um desses 4 passos quando você for assistir uma videoaula, eu garanto que você vai absorver muito melhor o conteúdo e aprender de verdade, tendo que revisar e voltar naquela aula muito menos do que a sua concorrência. Agora, uma coisa é você fazer isso uma vez ou outra. Outra coisa é você fazer isso todos os dias. É por isso que eu fiz um vídeo mostrando como você ter mais disciplina nos seus estudos sem enlouquecer no meio do caminho. Clica no card que vai estar aparecendo aqui em cima e vai lá assistir. Antes de fechar o vídeo, não esquece de deixar aquele like para fortalecer aqui o canal do Mentor, para mostrar que você gostou do conteúdo. Se inscreve no canal se não estiver inscrito para não perder os próximos conteúdos. No vídeo de hoje é isso. Um forte abraço e até a próxima.